Olá pessoal, então vamos dar sequência na nossa aula. Nós havíamos parado nessa apresentação, né, na aula de ontem, então eu vou partir dessa apresentação para a gente continuar a explicação, né, do assunto. Então, um sistema de informação ah, automatizado, informatizado, ele sempre vai ter o TI mais os dados brutos, né? Então, hoje a gente vai falar um pouco dessa questão de dado, de informação, quais são essas diferenças, né? Então, para que o sistema é, de informação transforme os dados em informação, você tem esse sistema, você tem um TI envolvido para fazer essa análise, então. Vamos dar sequência. Então, os dados brutos podem se transformar em informações através do TI ou de um SI, né? Bom, então, alguns conceitos importantes aqui que a gente vai estar falando hoje. Dado, informação e conhecimento, né? Quais são as diferenças dessas nomenclaturas, né? O que isso representa? Então, dado são fatos ou observações cruas obtidos dos fenômenos físicos ou transações de negócios. São medidas objetivas dos atributos de entidades como pessoas, eventos e coisas e lugares. O que isso significa em uma linha de produção? Bom, em uma linha de produção, um sistema industrial, o que isso vai ser? Vão ser, por exemplo, né, sensores que vão estar medindo temperatura, vão estar medindo velocidade, vão estar medindo produtividade, vão estar medindo quantidade, né? Ou outros equipamentos, não necessariamente só sensores, né? Pode ser que você tenha informação através de um operador, né? Então você tem um cadastro ali de produtos em estoque, etc. Aí, isso são os dados, né? O dado, eu ter 1000, por exemplo, produtos no estoque, pode ser muito, pode ser pouco. Se eu estiver falando de parafuso, por exemplo, vai ser pouco. Se eu estiver falando de automóveis, vai ser muito. Então, o dado, ele não representa uma informação ainda, né? Depende muito da análise. Então, o dado é uma informação, seria um fenômeno bruto, né? Sem essa informação vinculada a ele. Para o dado se tornar informação, a gente precisa de outras coisas, né? Então, os dados são, por exemplo, quantidade de matéria-prima para a criação da informação, né? Não tem significado inerente, ou seja, eu tenho 100 peças, se eu não fizer uma análise, não vai dar para saber se isso representa muito ou pouco. São compostos por fatos básicos, números, medições, né? A gente acaba falando muito informação, mas informação é já quando a gente tem essa interpretação do que o dado representa, né? Então, exemplo de eventos para geração de dados: venda de produtos, prestação de serviços, produtos novos, produtos em estoque. Então, todas esses dados, eles são exemplos, né? Que vão estar ali, são números que ainda não são informações, né? Só para a nossa nomenclatura. Então aqui a gente tem uma tabela, né, mostrando alguns dados, né, o que isso representa, a gente ainda não tem essa informação. Então, por exemplo, ali a gente tem o José, que é faxineiro da limpeza, 41 anos, tem um salário de R$ 1.200. Maria José da Silva, auxiliar, cobrança, idade de 34 anos, R$ 850. Hoje esses salários estão desatualizados, né? Estão abaixo do salário mínimo, mas considerem um salário mínimo de R$ 600 aí, para que a gente possa ter uma ideia desses dados. Dados ainda não são informações. O que seria informação? Informação seria se eu tivesse vários funcionários trabalhando no mesmo setor, por exemplo, alguns fazendo faculdade, outros não fazendo faculdade, com diferentes idades, eu poderia relacionar qual a maior produtividade e avaliar se para a empresa vale a pena investir. Isso é ruim a ponto de, falando, né? Mas a empresa pode fazer essa análise, avaliar se realmente vale a pena investir em
dar cursos, né? O quanto que isso representa, né, pro funcionário. Vamos dizer assim, vamos incentivar que algum funcionário tenha um horário flexível em relação a cursar a universidade. Isso é uma coisa que a gente precisa, né? O quanto que isso representa para a empresa. Então, esse dado a gente pode estar transformando numa informação, né? O quanto o meu... Tem muitos pontos aí que são difíceis de avaliar, né? Por exemplo, qual a satisfação de um funcionário meu que está vislumbrando crescer na empresa em função de cursar, né, uma nova faculdade, por exemplo. Então, isso é difícil de medir, mas pode ser avaliado, né? Então, a gente tem... As empresas podem ter esse tipo de avaliação para realmente investir nos funcionários ou em um certo perfil. Na empresa, eu trabalhei numa empresa que tinha uma ideia desta. Eu trabalhava na área de projetos de uma empresa que foi comprada faz pouco tempo pela Intelbras. Os setores e as oportunidades se davam em função do seu perfil. Então, existia uma avaliação do teu perfil psicológico em relação à liderança, em relação às tuas métricas, e as oportunidades se davam em função dessa avaliação, né? Então, esses dados que, né, simplesmente eram dados poderiam se transformar em oportunidades, em informações, né, para gerência a nível de ah, investimento no funcionário, poderíamos dizer assim, ou eu acho que seria mais a questão de oportunidade mesmo, né, a palavra para isso. Então, exemplos, né, de dados em si que geram informação, satisfação do cliente, né? Tem algumas informações que são fáceis, né? E tem algumas informações que são difíceis, né? Qual o nível de satisfação do cliente? Né? Então, como que a gente pode medir isso? O cliente compraria novamente através de uma pergunta. Eu posso avaliar isso. Um site que nos oferece uma plataforma de avaliação em relação à satisfação, que é muito interessante, funciona bem. Eu não sei se você já conhece o Reclame Aqui, por exemplo, né? Você consegue avaliar se uma certa empresa atende bem os funcionários desculpa, atende bem os clientes e ter essa nota. A maioria das vezes que eu precisei fazer uma reclamação no Reclame Aqui funcionou excepcionalmente bem, com uma cordialidade incrível, assim, de quem estava atendendo. Há pouco tempo eu fiz uma reclamação, por exemplo, né? Essa é a verdade, de uma tarjeta do carro, né? Eu pedi uma tarjeta, eu comprei um carro faz pouco tempo e uma tarjeta estava rasurada, né? Porque estava riscada. Aí eu pedi uma nova, né? É preciso essas tarjetas para questões de segurança, né? Do carro e tudo mais. Veio a tarjeta com uma impressão péssima, assim, muito ruim. Aí eu entrei no Reclame Aqui, fiz uma reclamação. Assim, ó, em 3 dias eles me ligaram da fábrica da General Motors, dizendo que eles estavam com problema na impressão e que eles iam me atender, porque demorou muito tempo por causa da pandemia, né? O prazo é 60 dias. Eu pedi em fevereiro, demorou mais ou menos 4 meses, demorou 120 dias mais ou menos para chegar. Daí quando chegou, chegou ruim. Aí o que que aconteceu? Eu fiz essa reclamação e em muito pouco tempo ali eles responderam, né? 3 dias, né? E as etiquetas vieram em, se não me engano, uns 40 dias. Então, num tempo recorde também. Porque até a pessoa que me atendeu, ela falou, não, vamos dar prioridade ao seu caso porque você já pediu já faz muito tempo, né? Então, na verdade, você já está esperando há muito tempo. Assim, um atendimento excepcional que eu tive e não dá para reclamar. Por quê? Porque aí a gente tinha essa plataforma para fazer essa reclamação. E nessa plataforma, as informações mais importantes estou falando informação que o sistema gerava era. Então, através de números, eu avaliava, né? Então, um dado que é um número vai gerar uma informação em relação à satisfação, né? Qual que é o teu nível de satisfação? E a outra pergunta era se você compraria novamente com essa empresa, né? Coloquei com certeza compraria. Então, foi um excelente tratamento, funcionou tudo muito bem, porque a gente teve essa avaliação da satisfação do cliente, que é um bom exemplo aí
dados, transformando em informação. Continuando, então, fornece informações de relacionamento aos setores de marketing, financeiro, etc. Uma pergunta, né? Então, essa satisfação, essas informações, elas podem ser utilizadas para o marketing, por exemplo? Podem, e elas são muito utilizadas. Tem algumas companhias aéreas, agora tá meio mal para as companhias aéreas em função da pandemia, né? Eu teve alguns alunos, né, meus que a gente tem um programa de intercâmbio que manda para eles para a Alemanha e eles compraram as passagens e não puderam ir. As companhias estão tendo 12 meses para devolver o dinheiro, né? Para que elas não quebrem, né? Porque elas estão sem dinheiro em caixa. Então, assim, o atendimento ficou um pouquinho mais difícil, né? Porque para o cliente entender que realmente ele tem que esperar todo esse tempo para receber o dinheiro de volta é difícil. Mas, falando das companhias aéreas, né? Para não perder o foco. Um dado muito interessante que algumas companhias aéreas têm colocado é um selozinho verde do Reclame Aqui, né? Eu tive um problema uma vez com uma compra de passagem e eu tentei ligar no 0800 e não tinha jeito. E eu tentei mandar e-mail lá para o saque e não tinha jeito de resolver, né? O que aconteceu? Eu fiz a compra da passagem e dei um pagar. Quando eu dei um pagar, a página travou e não saiu dali, ele não ficou girando e me apresentou uma nova página. Eu esperei uns 15 minutinhos, a internet estava normal e não foi para frente. Aí eu dei um atualizar a página, né? Dei um F5, bam, carregou a página sem nenhum dado, sem nenhum dado, né? Ainda não, isso não é informação. O que aconteceu? Eu não recebi mensagem dizendo que eu tinha feito a compra, nada, né? Porque geralmente a gente recebe uma mensagem do cartão dizendo que você fez uma compra online. Aí fiz de novo. Cadastrei, pam, comprei. Depois de umas 4 horas eu recebi 2 mensagens dizendo que eu tinha comprado 2 vezes. Tentei ligar para a companhia aérea, não tinha jeito de eles entender que não foi um erro meu, foi um erro do sistema, né? Porque realmente eu tentei, eu não tive nenhuma confirmação e eu tive que fazer de novo. Não tinha como resolver. Entrei no Reclame Aqui, assim, ó, a resposta foi no mesmo dia. O ressarcimento aconteceu em 7 dias, eu acho que 5 dias úteis. Foi incrivelmente rápido como eles... Claro, ali, se eu não me engano, naquela época eu tinha, isso já faz bastante tempo, já tem mais de 5 anos, foi feito no cartão de crédito, então o ressarcimento na verdade é automático, né? Mas foi muito rápido tudo que aconteceu. Por quê? Porque essa companhia aérea, ela tinha o selozinho verde do Reclame Aqui, ou seja, ela tinha um score lá de 8,5, 9 no Reclame Aqui, que é excelente, né? Para níveis de reclamação você tem um 8,5. Ou seja, ela conseguiu resolver o meu problema e ela utilizou no marketing da empresa esse selo para mostrar que realmente ela atende, né, às expectativas. Então, aí um outro exemplo de utilização dessa informação, né, para o cliente. Então, o que mais é informação? Dados convertidos em um contexto significativo e útil para usuários finais específicos, né? Então, questões de satisfação, né, para setores de marketing são muito importantes, né, para que eles possam fazer uma campanha direcionada a esses resultados. Dados processados colocados em um contexto que eles conferem valor para os usuários finais específicos. Então, vale a pena eu estar investindo mais em certo produto se ele não está me trazendo tanta lucratividade, não tá tendo um giro, né, uma venda de acordo com o que eu espero. Aí depende, né? Qual que é a minha estratégia em relação ao mercado, né? Isso são dados que são transformados em informação para os gestores, né? Então, a definição, né, é um conjunto de fatos organizados de modo a terem um valor adicional além do valor dos fatos propriamente ditos. Então, o que seria? Eu ter 100 lá no meu estoque. Né? Se eu sei que o meu estoque suporta no máximo 200, eu estou com o estoque pela metade. Isso pode ser se eu estou tentando trabalhar com estoque mínimo, isso pode ser um número muito grande, muito alto, né, de produtos no estoque. Né? Então eu tenho que avaliar o que eu preciso estar fazendo. Talvez uma estratégia de marketing para estar
fazendo com que gire o caixa, né? E eu consiga estar vendendo esses produtos. O tipo de informação. O tipo de informação depende das relações definidas entre os dados existentes. Então, a ideia é que você transforma um dado em informação com base nessa relação, né? O que seria essa relação? Por exemplo, seria a relação de capacidade de estoque, ou de capacidade de vendas, ou de produção, né? Então, essa relação. O processo de transformação. A transformação dos dados em informações é um processo. Requer um conjunto de tarefas logicamente relacionadas. O processo de definição das relações entre os dados requer conhecimento. Informações são dados transformados graças à aplicação do conhecimento. Então, se eu não tiver conhecimento do que está acontecendo, da minha capacidade, eu não tenho como transformar um dado em uma informação. Ele simplesmente vai continuar sendo um número, né, sem uma representatividade para mim realmente interessante. Né? Então, esse processo de transformação é a consciência e o entendimento de um conjunto de informações e formas de torná-las úteis para apoiar uma tarefa específica ou tomar uma decisão. Né? Então, a tomada de decisão é em cima da informação, né? Não somente em cima dos dados. Eu tenho que ter essa avaliação, né, do dado para poder realmente tomar a decisão de forma mais adequada. Né? Então, a gente tem o dado, o processo de transformação, aplicando conhecimento pela seleção, organização e manipulação dos dados, e com isso eu chego no resultado, que é a informação que vai gerar, que vai ser utilizada para o meu processo, né? A minha tomada de decisão. Então, por fim, conhecimento. Conhecimento pode ser considerado uma informação com um propósito ou uma utilidade, né? Então, o conhecimento, ele já é uma, vamos dizer assim, eu estou falando lá do estoque, né? Eu estou com um nível médio de estoque. Como que o conhecimento vai agregar nesse processo, né? Bom, talvez dependendo da época do ano, eu tenha realmente uma maior demanda, e com isso eu tenho um conhecimento, né, de que vai acontecer alguma coisa, né? Por exemplo, eu tô com uma empresa de chocolates, mas eu tô com o estoque cheio, só que tá chegando Páscoa. Então, tá tranquilo, né? Tá tudo certo. Realmente eu preciso produzir o máximo possível, porque realmente eu vou ter uma época de vendas altas, né? Então, isso seria um conhecimento já em relação até a questão de como funciona o mercado, né? Meio simples, mas é assim que funciona. Um conjunto de informações armazenada por intermédio da experiência ou da aprendizagem. Então, essa questão de aprendizagem, né, é importante para a avaliação dos dados. Né? Essa questão, quanto que está o meu estoque, como que está a minha situação, isso é uma questão de aprendizagem que geralmente vem com o tempo em relação aos gestores. E quem consegue ter maior aprendizagem são geralmente as empresas que conseguem ter melhores resultados, porque elas conseguem entender melhor como funciona o mercado e de que forma pode atender o mercado melhor, certo? Então, o conhecimento é aquilo que o homem absorve de uma maneira, através de informações, para um determinado fim ou não, né? Então, isso é o conhecimento. Ou seja, o conhecimento tem a ver, por exemplo, o dado eu posso programar no meu computador, né? Eu posso fazer uma avaliação do dado para transformar numa informação, mas o conhecimento para a tomada de ação depende do ser humano, né? Então, bom, a gente está entrando em inteligência artificial, então a gente, né, numa nova era da indústria 4.0, o conhecimento ele pode ser, daqui a pouco, né, está sendo utilizado mais pela máquina do que pelo ser humano, e as ações podem estar sendo tomadas também dessa forma. Né? Isso que seria inteligência artificial. Então, inteligência artificial é você fazer exatamente isso, né, para um processo, você transformar uma ação, né, que um ser humano faz através de uma máquina. E quando a inteligência artificial foi criada, por exemplo, tinha um conceito importante que era você só teria realmente uma interação,
inteligência, a palavra inteligência, se você não conseguisse distinguir quem estava tomando as ações. Se era uma pessoa, uma máquina, em cima de algumas perguntas, né? Tem algumas secretárias eletrônicas aí, que elas já vêm com o Siri, né? Tem algumas outras que estão sendo desenvolvidas pela Google, que vêm com uma tecnologia e uma inteligência artificial incrível, né? Que realmente você tem dificuldade em perceber, né, que você realmente tem uma inteligência artificial sendo utilizada. Então aí você começa a ter o conceito de inteligência mesmo, né? Que é uma discussão muito grande na área. Então, no caso do conhecimento, a gente colocou homem ali, mas com a inteligência artificial, a gente começa a migrar para a máquina também, né? Criação sistemática de conhecimento, através de pesquisa aplicada, durante a qual se aplica a informação. Então, pesquisas, os artigos que vocês têm mostrado, né, que vocês apresentaram no seminário, muito interessantes, transformavam essa informação em conhecimento, né? Então, com base em vários resultados, se transformava essa avaliação, né, em um conhecimento de que realmente alguma coisa estava acontecendo ou de que alguma ferramenta poderia ser utilizada para uma melhor gestão, um melhor resultado, né? A tendências de vendas no mês seguinte vai ter um ganho financeiro acima da média ou não, né? Isso aí já é um conhecimento. Você tem que conhecer como aquele exemplo lá, voltando lá, aquele exemplo do chocolate. Pô, beleza, né? É Natal, é uma época de Dia das Mães para alguns segmentos. Então, essas épocas elas têm sazonalidades e você, com o conhecimento, você consegue identificar e realmente tomar a ação de acordo com o que realmente você precisa, né? Aí a gente tem uma comparação, né? Dados são números ali que você tem ali, diversos números, informação, ó, pintadinha de verde e cinzinha ali, né? Informação, ou seja, você separa os dados que realmente eles te trazem alguma informação, né? Ou seja, você analisa esses dados, seria esse o conceito. E conhecimento seria quando você correlaciona as informações para ter um certo resultado ou com base em um histórico, né, faz uma avaliação. Então, é isso. Muito interessante dessa imagem é que os algoritmos de inteligência artificial, né, que é uma das áreas que eu tenho me aprofundado, eles fazem exatamente isso, pessoal. Eles pegam essa informação e tentam separar, né, dependendo das técnicas, para tentar identificar um padrão, né? Se você conseguir identificar um padrão ali, você consegue, através de uma máquina, transformar a informação em um conhecimento, né? Que é uma coisa bem difícil, né? Porque a capacidade humana de processamento de informação é gigantesca. Então vamos para um exemplo de dado. Dado é como um pingo de chuva. Quando você está a caminho da rua, sente que o pingo cai em você. Então você está caminhando, né? Beleza, caiu um pingo. Tá, beleza, né? O que é esse pingo? Aquele fato não representa que está chovendo. Pode significar um ar-condicionado, um pássaro que fez né, algum cocô. Pô, isso vai ficar na gravação, hein? Bom, vamos tocar ficha. Fez algum. Não tem como falar de forma mais polida nisso, né? Então, um ar-condicionado que pingou em você é um pássaro que deixou alguma coisa estranha cair na sua cabeça. Então, isso é um exemplo de dado, né? O que é informação? Você olha para o céu e começa a perceber que existem. Ó, informação é descoberta que vai chover. Então, o dado está ali, a água. Informação, vai chover. Você olha para o céu e começa a perceber que existem nuvens escuras, que também são um dado, né? Que podem representar outra coisa. Se não tiver pingando, pode ser. Bom, geralmente nuvens escuras são chuva, né? Além disso, percebe que está pingando mais vezes, ou seja, aumentou essa questão.
Então, a probabilidade de chover é maior. Então, neste momento, a partir de vários dados, você chega numa conclusão, né, em relação à informação. Então, lembra daquela seleção dos dados? Ah, pingou. Quanto que é o nível de o nível de pingos que você está recebendo, né? São uma informação. Você passou por um lava-jato, alguma coisa assim? Não, então mais informação. Todas essas informações vão agregar e vão transformar a informação em dado, e daí o dado pode se transformar em conhecimento. Então, vamos melhorar. Esse é o conhecimento. Quando você, a partir da informação que tem, pode prever o que vai acontecer. Né? Então, assim, antes de que ocorra a chuva, pelo histórico de fatos anteriores e por novas conclusões, você está utilizando isso para o seu conhecimento, certo? Então, vamos lá, um exemplo. Como a chuva, vou ficar olhando. Não poderei trabalhar molhado e não conseguirei entregar o relatório dos aplicativos. Nossa, esse conhecimento aí foi longe, né? Bom, eu acho que um exemplo mais fácil, assim, de relação com a chuva e transformar em conhecimento é uma obra civil, né? Uma construção civil. Você tem ali uma condição que você está prevendo que vai chover, né? Você está visualizando aqui, hoje inclusive é um dia que tem nuvens, né? Nuvens escuras. Mas isso não representa que quer chover, porque depende do vento, né? Elas virem para cá e chover. Então você está vendo que pode chover. Aí você percebe que realmente vai chover. Você transformou esse dado numa informação, vai chover, uma conclusão. E você realiza uma previsão de que você não vai conseguir fazer a concretagem hoje porque está chovendo, né? Na sua construção civil. Então, é uma escadinha, né? É uma pirâmide, na verdade, de como funciona isso. Uma estrutura hierárquica, né? Que é muito utilizada em níveis de produção, né? A gente fala muito disso. Então, você tem os dados coletados na organização, as informações que são análises desses dados, e o conhecimento que é sistematização para tomada de decisão, né? Então, a informação ela se transforma em conhecimento a partir de experiência também, né? Que você tem ali em relação a essa característica. Então, exemplo, né? Registros numéricos ou não de operações, ocorrências, situações, características e resultados obtidos de temas, etc. Resultado de pesquisa sobre um conjunto de dados, seguido de uma análise explicado como mensagem significativa e contextualizada, isso é informação, e conhecimento reflete estados mentais que estão em constante transformação, conjuntos, processos associados e articulação são inerentes à mente humana e seu saber. Né? Aí a gente começa de novo a falar sobre essa questão de inteligência artificial, né? Que está aí para tentar fazer isso. Então aí tem alguns, para fechar a nossa aula de hoje, a gente tem as referências do Loudon, né, que sistemas de informação, que eu acho que é uma das referências mais importantes, aí, muito bom. Tem várias edições, a referência foi dada aí da 4ª edição, mas o Loudon já deve estar na 10ª edição atualmente, então tem muito trabalho sendo realizado por esse autor. Ster, né, e Reynolds, entre outros autores, princípios dos sistemas de informação, e, por fim, O'Brien, né, sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet. O que eu mais gosto é o Loudon, né, o Loudon como primeira referência ali, capítulo 1, né. A gente, então, pessoal, vamos lá. Para a gente fechar essa ideia, eu acho que esse assunto, pessoal, é extremamente importante, né? De dado, conhecimento e informação, né? Então, vamos lá. Dado, conhecimento, informação, tudo... Vamos lá, aqui. Dado, informação e conhecimento, na ordem, né? Então eu estava pensando aqui, eu acho que para a gente poder fazer, né, uma atividade mais interativa, eu vou passar um trabalhinho no Moodle para vocês,
né, que eu acho que esses conceitos são importantes, para que vocês dêem um exemplo, né, assim como os exemplos que eu dei, que alguns ficaram legais, outros eu acho que nem tanto, mas vamos ver quem consegue produzir um bom exemplo colocando ali uma descrição assim, dado, 2 pontos. Então, daí vocês dão um exemplo podem contextualizar uma situação e vocês falam o que que é dado, o que que é informação, o que que é o conhecimento e assim por diante, né? E explicam por que que isso é. Então, essa é a nossa atividade dessa semana, e com isso a gente fecha essa apresentação, né, dessa parte introdutória, beleza? Extremamente importante, hein? Vamos lá, então. Um abraço e boa semana. Vamos lá.